Pronto. Ok, então vou começando, tá certo? Tá. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Lígia, sou fisioterapeuta Battery diarista na 90%. UTI 2, no UDI, e também sou RT fisioterapeuta nas UTIs do São Lucas, né, pela Constat. Hoje à noite estaremos juntas, eu e Nayara, né, nossa preceptora de estado de Peronite, para falar um pouquinho com vocês sobre o desmame ventilatório. Pode passar, Nayara. Então, a gente trouxe para vocês quais são as etapas, né, no processo do suporte ventilatório. Primeira é o tratamento, né, da insuficiência respiratória aguda, da causa que levou esse paciente a evoluir com insuficiência respiratória. O levantamento da suspeita de que o desmame da VM é possível para aquele paciente. Eu acho que tem alguém com áudio ligado, que está tendo interferência. Lígia, deixa eu ver se sou eu. Melhorou agora. O terceiro é a avaliação da prontidão para o desmame. Eu vou estar trazendo os critérios aqui na frente, né? A gente vai estar discutindo melhor. O teste de respiração espontânea, o famoso TRE, seguida da extubação e avaliar, né, se esse paciente é uma possível reintubação, a gente vai considerar como sucesso no desmame da VM. Pode passar. Então, qual é a indicação assim primordial, né, para ventilação mecânica? A insuficiência, né, respiratória aguda grave, por insuficiência da musculatura respiratória ou de doença do parênquima pulmonar, ou seja, insuficiência respiratória hipercapnica ou hipoxêmica, né? Então, o objetivo da ventilação mecânica, ela entra com o objetivo curativo, né? De estar otimizando as trocas gasosas, favorecendo a oxigenação adequada e, consequentemente, ajudando na resolução da causa que levou aquele paciente a ser entubado. Né? Só a nível de curiosidade para vocês, aproximadamente 40% a 50% do tempo da VM ela é gasta no processo de desmame ventilatório. Então, o que seria o desmame ventilatório, né? O desmame ventilatório, ela é considerado o período de transição, o processo, né, da ventilação mecânica invasiva com pressão positiva para a ventilação espontânea. Isso naqueles pacientes que fazem uso da ventilação mecânica por mais de 24 horas. Aqui eu estou trazendo alguns conceitos que estão dentro do nosso protocolo. A gente vai estar falando um pouquinho mais à frente também do protocolo. Né? Então, quando que a gente considera que o paciente teve sucesso no desmame ou fracasso, né? Quando o paciente, a gente submete ele ao TRE, ele evolui, né? O TRE foi ok, a gente progride com extubação e ele permanece fora, né, por 48 horas sem necessidade de suporte ventilatório, a gente considera como sucesso na VM. Né? E quais são os casos que a gente considera como falha no processo de desmame? O TRE mal sucedido, né, se houver uma reintubação, uma recanulação ou reinício da ventilação mecânica por menos de 48 horas, e também se há morte, né, se a gente estubou esse paciente e ele evoluiu a óbito por dentro de 48 horas após a extubação, também é considerado como falha no desmame. Segundo o nosso protocolo, classificamos, né, a gente classifica o desmame em 3 categorias, né, no desmame simples, no desmame difícil e no desmame prolongado. E o que seria esse desmame simples? O desmame simples é aquele paciente que a gente submete ele ao primeiro TRE, né, e o TRE, ele passa pelo TRE, o TRE foi ok e progride para a extubação. Nesses casos, a gente considera o desmame simples. O desmame difícil, a gente considera desmame difícil aquele paciente que falhou no primeiro TRE e requer até 3 TREs ou um tempo de até 7 dias, né, para que ele obtenha sucesso no TRE e a gente consiga progredir o desmame da VM. E o prolongado é aquele paciente que ele falha nos três primeiros TREs, ele falha, ou aqueles que necessitam por um tempo maior de 7 dias. Aí esse da gente acaba classificando como desmame prolongado.
cerca de 70%, né, dos pacientes que é submetido ao desmame simples, eles evoluem, né, para desmame simples, e 30% dos pacientes acabam evoluindo, né, dividindo esse 30% entre o desmame difícil e o desmame prolongado. Aqui eu trouxe para vocês, a nível de curiosidade, nosso protocolo, né, de desmame prolongado naqueles pacientes pré-customizados e que fazem uso prolongado de ventilação mecânica, né? Aí, como que a gente realiza esse processo de desmame prolongado? Ele constitui em 3 dias, né? Sendo que o primeiro dia a gente mantém o paciente fora da ventilação por 2 horas, manhã, tarde e noite, e retorna para descanso por um período de 4 horas. O segundo dia, a gente progride esse tempo do paciente em ventilação espontânea, né? A gente submete ele em ventilação espontânea 4 horas, com retorno de 4 horas para descanso. E o terceiro dia, a gente progride para 6 horas no IVE, com retorno de 2 horas nos 3 turnos, né? Até que ele consiga evoluir para a ventilação espontânea contínua. Eu vou falar muito do protocolo da gente, vocês vão ouvir no decorrer da aula, mas lembrando assim que os protocolos deles existem para nortear, né, nossa conduta, caso a gente tenha dúvida, né, não sabe como age na instituição, a gente tem um protocolo ali para nos nortear. Mas o protocolo ele não é engessado e algumas vezes, né, dentro da nossa realidade lá no USE, a maioria das vezes a gente acaba tendo que adaptar esse protocolo de forma individual, né, de paciente para paciente. Então, quais os critérios de prontidão para o desmame? A gente iniciar o desmame ventilatório. Temos os critérios clínicos e os critérios subjetivos. Os critérios clínicos é avaliar se o paciente não tem excesso de secreção, se ele é capaz de gerenciar a via aérea, né, com uma tosse eficaz, se houve regressão, né, da causa que levou ele a ser entubado e se não há processo ativo de infecção. Então, ele está apto a iniciar o processo de desmame. E os critérios objetivos, estabilidade clínica, né? Ele tem que manter uma estabilidade hemodinâmica em uso de droga vasoativa em baixa vazão. Isso não é uma contraindicação de iniciar o desmame, o processo de desmame, e exclusão de acidose metabólica significativa, né? Mantendo uma adequada oxigenação, uma saturação periférica maior ou igual a 90%, com a FiO2 menor ou igual a 40%. Né? E avaliando se o paciente faz uso de musculatura acessória, se ele tem algum sinal de falha, né, respiratória, e a relação PF maior que 150, com uma PIP suficiente para manter essa relação maior que 150. Uma adequada função pulmonar, né? A gente considera uma frequência respiratória, se ele estiver mantendo entre 35, menor ou igual a 35 incursões por minuto, né? Desde que a gente tolera no adulto até 35 incursões por minuto, desde que ele não gere alto PIP, né? E ele estiver confortável. O volume estiver ventilando com o volume corrente maior que 5 ml quilo do peso predito, né, o índice de respiração rápida e superficial, o índice de Tobin, né, menor que 5, e se não há índice de acidose respiratória significativa. Né, e uma adequada função mental, que seria a função mental, aquele paciente que não faz uso de sedação ou que ele mantém uma sedanalgesia adequada, né, variando na escala de sedação de Reis entre 0 a -1. Então, por ele preenchendo esses critérios, ele está apto para iniciar o processo de desmame da VM. Então, essa avaliação do paciente, ela tem que ser feita diária, né? A gente saber se ele está apto ou não, né, para iniciar o processo de desmame. Avaliar primeiro, houve resolução total ou parcial daquele evento que levou à necessidade da ventilação mecânica invasiva e se ele atende os critérios de TRE, como falei anteriormente. Um RAIS-alvo entre 0 a -1, a FiO2 menor que 40, desde que ele mantenha uma saturação-alvo entre 92 a 96. E o índice de Tobin menor que 105. Então, o nosso protocolo, ele traz 2 maneiras da gente estar realizando o TRE.
né? A gente pode estar realizando o TRE no PSV, PS de 7, PIP de 5, menor que 8, né? Digamos assim. E um FiO2 menor que 40%, ou no tubo T. Os artigos eles trazem que não há diferença significativa entre essas duas modalidades, a gente pode estar escolhendo ou uma ou outra, né? A gente avalia melhor o paciente e escolhe a modalidade que melhor se adapta. Então, ao vez submetido ao TRE, a gente vai manter esse paciente entre 30 a 120 minutos. TRE ok, sem sinal de desconforto respiratório, a gente progride com a extubação, né? Mas se durante o TRE o paciente apresentar sinais de desconforto respiratório, taquidispneia, um índice de TOB maior do que 5, né? Uma redução significativa na PaO2 pela hemogasometria arterial, né? Aí a gente considera como falha. Apresentou um desses sinais, ele falhou no TRE. E quando o paciente falha no TRE, né, o que é que a gente faz, né? O que o protocolo nos orienta? Orienta a retornar o paciente para um modo ventilatório que ele melhor se adapte, que ele fique melhor confortável, não necessariamente para PCV, e aguardar um tempo de 24 horas para iniciar um novo TRE, certo? Pode passar, Nay. E aqui eu trouxe também algumas variáveis que são preditoras para a gente estar avaliando durante o processo de desmame. Então, capacidade de defesa de vias aéreas. Como que eu vou avaliar se o paciente é capaz de proteger a via aérea, né? Através da tosse adequada. A tosse a gente avalia pelo pico de fluxo expiratório, né? Paciente conectado na VM, em PSV, PS de 7, PIP de 5, a gente estimula a tosse e vê se ele atinge o pico de fluxo maior que 160. Menor que 60, ele prediz falha, né? Mas, assim, é algo que é relativo, que a gente vai estar discutindo, avaliando as outras variáveis, né? Não vai contraindicar pela avaliação isolada de um parâmetro. A gente avalia o conjunto para poder indicar, né? A gente vai avaliar também se esse paciente está pouco secretivo e se ele tem uma frequência de expiração, pelo menos, né, uma a cada dentro de 2 horas. Se for mais de 2 aspirações por dentro de 2 horas, pode ser que ele não tenha um pico de fluxo expiratório menor que 60, menos 60, pode ser que prediz falha na extubação. Outros preditores, né, para avaliação de sucesso, a relação PF maior que 200 e FiO2 menor que 60, desde que ele esteja, na verdade não é menor que 60, aí saiu meio que errado, menor que 40, desde que ele mantenha a saturação alvo entre 92% a 96%. E o NIF, que é o índice de expiração negativa, ele tem que manter um mínimo de menos de 20 centímetros de água. Então, aí dando sequência no nosso processo de desmame, né, dos preditores de sucesso de desmame, temos o Cuff-Leak Test. O Cuff-Leak Test, a gente deve avaliar a diferença do volume corrente inspirado e expirado, e a gente espera que essa diferença seja aproximadamente 110 ml, né? No caso, o volume corrente expirado, ele apresenta uma diferença, né, de 110 ml do que o expirado. E caso o paciente não apresente, tem aqueles casos que a gente diz SuffloCuff e vê que o volume corrente continua compatível, pode predizer, né, risco de estridor de laringe após a extubação, né? Ocorre geralmente o estridor laringeu, ele ocorre em menos de 10% dos pacientes graves, né? E a gente tem que estar atento à alta taxa de falso positivo. Ao teste de vazamento de rotina, pode expor à ventilação mecânica prolongada, né? De forma indevida. Então, é o teste que a gente deve avaliar não de forma isolada, mas avaliar também como um conjunto, né? Então, como está realizando o Cuff-Leak Test? A gente trouxe aqui as recomendações das diretrizes brasileiras de ventilação mecânica de 2013, né, que orienta a gente estar realizando o Cuff-Leak Test no modo VCV,
antes de iniciar o teste, a gente vai fazer expiração, né, da via aérea superior, para que no momento de insuflar o cuff, essa secreção não desça para o pulmão. Né? Após a expiração, a gente ajusta no modo VCV, com o balonete insuflado ainda, a gente vai registrar o volume corrente inspirado e o expirado, né? E a gente vai observar se eles são similares. Após isso, a gente insufla o cuff, né? E vai registrar o valor. A gente vai esperar 6 ciclos respiratórios e registrando o valor do volume corrente expirado. A gente vai observar que durante esses 6 ciclos, o volume corrente ele vai atingir um platô. Então, quando ele atingir esse platô, o que a gente espera é que esse volume corrente expirado seja menor, né, do que 10% do volume corrente inspirado, que é o programado. Aqui eu trouxe, né, como eu falei de protocolo, eu trouxe essa meta-análise que ela avaliou diversos protocolos e instituições diferentes, né, e chegou à conclusão que o uso de protocolos, de acordo com a realidade de cada instituição, ele é importante no processo de desmame da VM e reduz em 78% esse tempo do processo. E agora eu vou passar para a Nayara dar continuidade, né, nas demais variáveis. Vocês estão conseguindo ver aí, só para dar continuidade? Estão conseguindo me ouvir bem? Tá tranquilo, Nay. Pronto, só para a gente dar continuidade nessa mesma linha de raciocínio, na verdade, puxando alguns ganchos que já vem sendo falado, né, principalmente no encontro da semana anterior, em que a gente vem falando corriqueiramente sobre colocar esse paciente em modos mais espontâneos, e a Elísia falou sobre a prontidão desse doente evoluir para o desmame ventilatório, né? Um desses sinais é a gente fazer a busca ativa diária, a gente, enquanto avaliador de suporte ventilatório, a gente deve fazer uma busca e uma triagem diária daqueles pacientes para evoluírem para TRE. Por mais que você perceba ou que a gente avalie esse doente, que ele não tenha uma condição, seja clínica, ventilatória, para um TRE, a gente precisa, é o que eu falo sempre para os meninos lá, a gente precisa entrar pensando que nem todo paciente precisa, né, não vai estar em RES -5, e a gente viu aí o RES-alvo entre 0 e -1, sendo até um pouco mais rígido, né, porque o protocolo institucional, falando do uso em específico, é um pouco até mais flexível, leva esse RES de 0 para -2, então a gente consegue até evoluir um pouco mais, né, manter uma população um pouquinho maior. A gente é até bom que esse encontro seja multidisciplinar, porque o desmame ele é multidisciplinar, a gente não tem como falar a mesma língua, né? Então, esses encontros são ótimos, inclusive, para trazer a ciência mais próximo da assistência, que eu acho que é o objetivo de todo mundo diariamente, né? É por isso que a gente evolui na parte científica, né, com encontros como esse. Mas, só para dar continuidade sobre isso, eu trouxe alguns dados e algumas formas de a gente avaliar alguns marcadores, né? Já que a gente vem falando tanto desse paciente, essa prontidão para esse paciente estar em PSV, para esse paciente evoluir para TRE. E aí eu trouxe alguns marcadores para a gente se sentir mais seguro na assistência para avaliar esses doentes, tá? A gente vem percebendo aí na literatura uma certa inclinação para as avaliações dos pacientes, para a avaliação da assistência ventilatória dos pacientes, em relação às avaliações do drive, do esforço do próprio doente. Então, a gente vai deixando esses pacientes cada vez mais em modos espontâneos. Temos aí os modos, né, NAVA, disparados pela contração diafragmática, enfim, é uma outra conversa. Mas a avaliação respiratória do esforço, né, vem sendo uma inclinação e uma tendência da literatura na terapia intensiva. E de antemão eu trouxe alguns marcadores, né, dentre eles esses marcadores de normoassistência para a gente conversar um pouco e se sentir mais seguro para avaliar esses doentes. É claro que a gente conta com algumas limitações do ponto de vista de aparelho, né, alguns softwares, enfim, são um pouco mais limitados, a gente não conseguiria fazer uma avaliação tão completa a depender do aparelho que a gente esteja usando. Mas trouxe aí o P01 como um novo marcador, eu vou falar especificamente sobre cada um. O delta-POC, PEMUS, pressão dinâmica, né, transpulmonar dinâmica e pressão muscular.
só para a gente começar aí, eu trouxe a pressão de oclusão nas vias aéreas. Eu acho que é a mais comum, a gente vem falando isso com mais recorrência. Eu consigo até fazer algumas avaliações, quando a gente pega algum avaliador, um ventilador que consiga fazer esse tipo de avaliação. Mas eu trouxe aí o P01, né, que é a pressão de oclusão gerada nos primeiros 100 milissegundos de esforço inspiratório do paciente a partir de uma pausa expiratória. Então, ele é um marcador que vai depender da pausa expiratória na ventilação mecânica, né? E aí a gente tem aqui só marcando aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo usar meu mouse aqui. Mas só para mostrar para vocês ali os 100 milissegundos, espero que todo mundo consiga ver, onde essa válvula inspiratória, durante uma pausa ESP, consegue fazer essa avaliação dessa oclusão nos 100 primeiros milissegundos, e a gente tem alguns valores de referência para nortear. De 1,5 a 3,5, onde os valores menores do que 1,5 me falam sobre uma superassistência ao doente, talvez uma pressão de suporte um pouco mais alta possa me gerar uma P01 menor ou igual a 1,5, e valores de referência maiores do que 3,5 já me falam sobre subassistência. Então, em algum momento, a gente consegue avaliar esse doente, principalmente naqueles pacientes em que a gente consegue observar lá esforço ventilatório, às vezes uma pressão de suporte um pouco mais baixa, só que você vê sinais de desconforto desse doente com a PS de 7 e volumes muito altos. É o que eu sempre falo com os meninos, né? Nem sempre todo volume alto quer dizer força muscular em PSV, né? Às vezes o volume alto pode estar com sinais claros de desconforto respiratório, podem estar me camuflando ali esforço. E aí um preditor, um marcador importante para fazer essa avaliação é o P01. E aí muitas vezes a gente consegue ver uma P01 maior do que 3,5, que a gente vai, inclusive é meio contraditório, né, se você vê beira-leito, mas você vê o paciente com a PS de 7, por exemplo, e você vê um volume muito alto, e a resolução dessa P01 e desse esforço seria você aumentar a pressão de suporte. E muitas vezes o que a gente consegue ver depois disso é esse doente ir baixando o volume corrente, melhorando o esforço, né, inspiratório, e melhorando esse volume minuto, melhorando os sinais de desconforto. Então, a pressão de oclusão nas vias aéreas, né, que é a P01, é um ótimo marcador para a gente conseguir ver esforço INSP a partir de uma pausa ESP. Outro marcador, e eu queria muito que minha caneta funcionasse aqui, para eu conseguir trazer melhor uma marcação aqui para vocês, mas eu acho que espero que dê para ver dessa forma. O delta POC é mais um marcador que vai depender da pausa expiratória, é a variação de pressão na via aérea gerada pelo esforço, também é pressão de oclusão, então é o delta de pressão de oclusão, onde a gente vai fazer essa avaliação no gráfico de pressão, certo? E aí no gráfico de fluxo do lado esquerdo de vocês da imagem, vocês conseguem ver que a gente gerou ali uma pausa ESP, e a partir dessa pausa ESP, a gente vai avaliar o quanto que esse paciente, ele desnivela esse gráfico, né? E a gente vai tentar fazer ou congelar essa tela, ou printar, eu não sei como é que acontece na maioria dos ventiladores, mas printar essa tela, pausar, para a gente conseguir, na verdade, mensurar o pico dessa pressão, desse desnivelamento gerado pelo esforço do paciente. Então, vocês conseguem ver ali no gráfico de pressão, PIP e um delta de pressão de oclusão. Como é que a gente vai conseguir esse valor de pressão de oclusão? Vai ser a variação, certo? Menos a PIP. Então, a gente vai obter aí um valor negativo, mas menos com menos é mais. A gente vai somar a PIP à pressão de oclusão. Se a PIP for 5 e a pressão de oclusão for menos 10, a gente vai ter um valor aí de menos 15. E aí eu trouxe o valor de referência para vocês, que seria menos 8 a menos 20. Então, o ideal é que nosso paciente varie entre esse valor de referência, visto que a gente está avaliando essa assistência, então a gente está avaliando essa pressão de suporte. Valores menores do que 8 seguem aquele mesmo princípio e maiores do que menos 20
talvez a gente precise reavaliar a pressão de suporte adotada nesse momento. Eu só queria, na verdade, fazer uma observação, e aí, caso alguém queira acrescentar algo, eu deixo em aberto. Eu só queria fazer uma observação, que ao aplicar a pausa expiratória, o recomendado é que a pausa exp seja menor do que 1 segundo. Na verdade, o objetivo da pausa exp ser menor do que 1 segundo é para que, durante essa pausa que a gente faz no ventilador, o paciente não faça 2 esforços, né? Porque o primeiro esforço seria o mais fidedigno, o segundo, a gente pode enviesar a nossa avaliação. Então, esse paciente, no segundo esforço, ele pode gerar mais esforço inspiratório e aí enviesar a nossa avaliação, superestimando aí, né? Esse esforço desse doente, a avaliação desse doente, certo? Então, coloquei essa observação aí, só para a gente tomar cuidado para as pausas expiratórias não serem tão longas, permitindo com que o nosso paciente faça mais do que um esforço, porque isso pode enviesar a nossa avaliação, certo? A partir do delta de pressão, a partir do delta POC, a partir, né, dessa pressão de oclusão gerada pela nossa avaliação do delta POC, a gente já consegue fazer a avaliação da pressão muscular, que é mais um marcador, perdão, que nem sempre é normo, né, mas é mais um marcador, né, de assistência do que a gente está ofertando para o nosso doente. E mais uma vez a gente reitera que PSV é um modo, né? Muitas vezes, antigamente a gente tinha o costume de ouvir, enfim, que PSV só seria um modo para aqueles pacientes que já seriam estubados ou desconectados. E não é a realidade, né? PSV é um modo ventilatório que, inclusive, tomando gancho do encontro da semana passada, é um modo que a gente resolve a grande maioria das assincronias. Claro que existem assincronias em modo PSV, como já foi visto, mas a gente consegue resolver aí a grande maioria das assincronias, principalmente daqueles pacientes com RES menores do que 4, então RES menos 3, RES menos 2, ou então até paciente com RES menos 4, menos 5, mas que tenha um drive ainda presente, né? Então, aquele paciente que às vezes é um RES menos 5, mas tem um drive, gera uma assincronia, então o modo PSV é um modo ventilatório e deve ser bem indicado e deve ser bem avaliado. Temos aí mais um marcador para fazer essa avaliação, que é a PEMUS. A PEMUS nada mais é do que aquele valor, né? Essa pressão muscular, ela vai girar em torno, e aí eu botei 0,75, que é o cálculo que eu mais gosto de usar, né? Particularmente é o que eu prefiro, mas eu trouxe as 2 opções. A PEMUS, ela vai girar em torno aí de 3/4 da delta POC ou 75% dela, né? Então, a gente tem aí o valor de referência entre 5 e 10 centímetros de água. Na verdade, a gente vai pegar 75% do delta POC, menos 0,75 vezes o delta POC, que é um valor também negativo, menos com menos é mais, a gente tem um valor aí positivo da PEMUS, certo? Então, só aí a gente já conseguiu fazer a avaliação de P01, a gente já conseguiu fazer a avaliação da delta POC, e a gente conseguiu fazer a avaliação da pressão muscular para assistência ventilatória em modos espontâneos aí, né? Para ver como é que está o nosso paciente, principalmente aqueles pacientes de desmame ventilatório. E aí, caso fique alguma dúvida, a gente vai discutindo. Mas não tem segredo, menos 3 vezes delta POC dividido por 4, ou pegar os 75% da delta POC, e a gente precisa enquadrar esse valor de referência aí entre 5 e 10. E aí a gente vai seguir aquele mesmo princípio da necessidade da assistência ser otimizada ou poder evoluir para a redução da assistência ventilatória. Mais um marcador, que é a pressão transpulmonar dinâmica, né? Que é relacionada à dinâmica inspiratória pulmonar. Então, a pressão transpulmonar dinâmica é calculada também a partir do delta POC. Então, a gente acaba que um marcador vai ajudando no cálculo das outras. E até que esse marcador é um pouco mais palpável, principalmente, claro que a gente vai depender do tempo de pausa ESP, né? Para calcular o delta POC.
Mas a gente já tem uma fórmula aí. O delta de pressão menos 2/3 do delta POC, certo? Lembrando que o delta de pressão é a PINS, a pressão total, menos a PIP, certo? Então, esse delta vai ser a PINS, que a gente está ofertando, menos a PIP. Isso menos 2/3 do delta POC deve girar em torno de no valor menor do que 15 centímetros de água, visto que a nossa segue o mesmo raciocínio do que o nosso objetivo é uma assistência, uma norma assistência. E aí, pela letra, a gente consegue fazer essa avaliação e já ajustar ali pressão de suporte, pressão inspiratória do doente. Mais um índice de pressão, né, de avaliação de assistência, o índice de pressão muscular, também um pouco mais palpável, porque a gente pega a platô menos uma pressão total, PS mais PIP, né? Então, a gente pega a pressão de suporte mais a PIP e diminui pela pressão de platô. E aí, a gente vai precisar, na verdade, agora de uma pausa inspiratória, certo? Diferente dos outros marcadores. Que aí, a gente está avaliando essa pressão de recolhimento elástico pulmonar. Então, temos mais um critério avaliativo aí de segurança ventilatória. Veja só, tudo isso que a gente está avaliando aqui é pensando mesmo nos nossos pacientes, ter sido bem, né, ser bem assistido em modos de pressão de suporte, né, os modos mais espontâneos. O valor deve girar em torno de 2 a 6 centímetros de água, sendo que valores menores do que 2 segue aquele mesmo raciocínio, a gente está aí avaliando, a gente está diante de um suporte excessivo, e valores acima de 6 centímetros de água, a gente está diante de um paciente subassistido, né? Um paciente em que a gente deve otimizar pressão de suporte, certo? Então, o índice de pressão muscular, diferente dos outros marcadores, agora vai ser detectado, ser avaliado através de uma pausa inspiratória para a gente conseguir captar a pressão de platô e subtrair pela PS mais PIP, que já foi somada anteriormente. E hoje eu tomei a liberdade, né, deixa eu ver se eu consigo dar uma. Hoje eu tomei a liberdade de trazer o checklist de interrupção da ventilação mecânica da instituição, né, do USE e da UTI-2, essa é o checklist que é usado na assistência diariamente, para triar e para na verdade, otimizar, né, esse processo de interrupção da ventilação mecânica. Então, esse checklist de interrupção, e aí, qualquer momento, se alguém, né, da assistência quiser me interromper, por favor, tô usando minha licença poética hoje para ter minha liberdade para trazer esse checklist hoje, mas só para ratificar aí, só para concretizar, corroborar com o que a gente já falou desde as 8 horas em ponto, que é a questão dos passos até a extubação do doente, né? Ou desconexão, enfim, seja ela qual for a forma de interrupção da ventilação. Primeiro ponto, como Lísia já falou, reversão do quadro agudo, insuficiência respiratória tipo 1, tipo 2, seja ela hipoxêmica ou hipercapnica, né? A gente precisa que essa causa tenha sido revertida, então tá aí. Esse paciente tem drive adequado, então precisa ser avaliado. Como Lísia falou, a relação da droga vasoativa, a estabilidade hemodinâmica com o desmame ventilatório, então o paciente está sem uso ou com doses baixas, né, de droga vasoativa. Alterações, e aí, gasométricas, né, pH, PaO2, contanto que a FO2 seja menor ou igual a 40, avaliar a PIP, a FO2 e a PIP, né, então vamos avaliar aí gasometricamente e hemogasometricamente o doente para ver troca gasosa. Mais uma vez, aí a relação do nível de consciência, e foi aí que eu quis dizer que aquele protocolo lá atrás que Lísia falou, que é o protocolo alemão de desmame ventilatório, ele é um pouco mais rígido, né, de 0 a -1, mas o da instituição a gente consegue até -2 aí desse doente, né, uma sedação mais superficializada, ou o nível de consciência mais próximo ao basal do doente. É claro que a avaliação prévia à internação ela é importante, né? Então, colhida com a família, isso é bem importante.
O balanço hídrico, principalmente visando aqueles pacientes que podem evoluir com edema agudo, induzido pelo desmame ventilatório, naqueles pacientes, principalmente nos pacientes que são cardiopatas. Então, o balanço hídrico negativo, mas como Lísia falou, em qualquer outro marcador, isoladamente, ele não é uma contraindicação para a interrupção da ventilação mecânica. Ele deve ser avaliado em equipe multidisciplinar. E esse balanço hídrico, pelo protocolo, ele deve ser negativado, zerado ou próximo de zero, mas tem suas exceções e isso deve ser discutido caso a caso junto à equipe multidisciplinar, né? E aí esse paciente, ele é elegível a TRE, seja ele qual for, tubo T ou PS de 7, PIP de 5. Hoje nós temos aí relatos de outras formas, né? CEPAP ou zerar PIP com PS, enfim, temos aí na literatura alguns outros TREs, mas os institucionais, os que já são consolidados, PS de 7 e PIP de 5 ou tubo T, que é a forma de TRE institucional, né? Já que a gente está discutindo aqui nossa a assistência institucional, né? E aí, PS de 5 a 8, PIP menor do que 10, FA2 menor igual a 40 por 30 minutos. A diretriz traz que o TRL deve ser avaliado entre 30 minutos e 2 horas, mas a gente já sabe, a literatura já traz, que a diferença estatística entre o sucesso e a falha da extubação nos pacientes que fizeram TRE entre 30 minutos e 2 horas não tem diferença significativa. Então, quanto antes a gente interromper a ventilação mecânica, melhor. Então, o protocolo institucional já traz aí o tempo de 30 minutos. Esse paciente obteve sucesso no TRE, onde foram avaliados critérios, né? Saturação, frequência cardíaca inicial, frequência respiratória, nível de consciência, sinais de desconforto. E aí, do ladinho tem a observação que em caso de falha no TRE, o repouso de 24 horas para uma nova tentativa de TRE. Sobre a tosse eficaz, Lígia já conversou sobre o pico de fluxo ex, onde esse pico deve girar em torno a valores maiores do que menos 60, né, litros por minuto, para dizer que esse paciente tem uma tosse eficaz. A ausência de hipersecretividade, na verdade, é mais corroborando mesmo do que tudo que Lígia já trouxe, né, do protocolo. Ausência de hipersecretividade. E aí, esse paciente seria elegível para extubação, se sim ou não, e se sim, sucesso, se foi feito o Cuff-Lick teste, se esse paciente tinha a indicação de Cuff-Lick, se foi feito, se obteve sucesso ou não. E aí, só para finalizar o checklist. Deixa eu tentar passar aqui. Só para a gente finalizar aí, né, essa questão da interrupção da ventilação mecânica, hoje a gente já tem muito bem consolidado a questão do uso da ventilação não invasiva no processo da retirada da ventilação mecânica. E é muito importante que a gente faça uma boa avaliação, uma avaliação criteriosa do uso dessa ventilação não invasiva. Então, a gente tem aí critérios, né? Os pacientes submetidos ao TRE. Temos a VNI facilitadora, onde o paciente, ele obteve sucesso em todos os critérios clínicos, mas ele teve uma falha no TRE. E ela é recomendada e indicada nos pacientes, numa população específica, né, que é o paciente com DPOC, com um PaCO2 maior do que 45, então a VNI facilitadora, ela vem aí para uma população de tão difícil desmame, que é o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, hipercapnico, né? Então, o paciente com DPOC falhou no TRE, e teve os outros critérios clínicos, todos ok, né? Paciente redondo tirando o TRE, a gente indicaria VNI facilitadora, visando a interrupção da ventilação mecânica. E aí temos a outra população, ou seja, o TRE foi bem sucedido, temos a VNI preventiva, que ela é recomendada naqueles pacientes que tiveram sucesso nos critérios clínicos, tiveram sucesso no teste de respiração espontânea, mas eles são um grupo seleto, ou não, né, já que é uma UTI adulto, de pacientes com fatores de risco para falência respiratória, e aí entraria comorbidades, idades, idosos acima de 65 anos, enfim, critérios que facilitariam, né, o risco do paciente evoluir para uma insuficiência respiratória
dentro daquelas 48 horas que a gente já mencionou anteriormente, que seria a faixa de sucesso ou de falha do desmame ventilatório. E temos o outro paciente que evolui após extubação, né, com insuficiência. Ele teve um TRE bem sucedido, critérios clínicos bem feitos, bem avaliados, mas após a extubação ele evoluiu com insuficiência respiratória. Tem aí a VNI curativa, né? Ela ainda, de todas elas, é a que tem menor critérios, né, e evidências de benefício. A única população que ainda tem alguns estudos relacionados ao seu uso e à sua eficácia seriam os pacientes eletivos, né, ou os pacientes cirúrgicos, perdão. Então, não tem evidência de benefício em outra população que não os pacientes cirúrgicos. E aí, a gente traz aí o desmame bem sucedido após aquelas 48 horas, né? E a gente não poderia terminar de falar sobre desmame ventilatório sem falar sobre reabilitação, falar sobre mobilização precoce. E aí a gente botou bem grande a importância da mobilização precoce no desmame prolongado, lembrando que as falhas no desmame, principalmente daqueles pacientes em desmame prolongado, elas devem ser avaliadas, elas devem ser tratadas, porque a gente não vai conseguir resolver falha de desmame só voltando o paciente para a ventilação, né? A gente não vai conseguir reverter, né? Se tem que ser bem avaliado, se for fraqueza, avaliar nível de consciência, a gente precisa avaliar a causa da falha no desmame, né? Principalmente daqueles pacientes em desmame prolongado, e os protocolos são bem enfáticos. A gente poderia até aumentar esse referencial, trazer outros protocolos que falam sobre mobilização precoce e desmame, e eles falam muito enfaticamente sobre a mobilização precoce e a reabilitação, o fortalecimento muscular no processo de desmame prolongado. E aí a gente traz como uma medida coadjuvante mesmo a terapia do paciente na terapia intensiva para prevenir ou encurtar o tempo de ventilação mecânica, né? E o desmame prolongado, certo? E aí eu queria que Lísia falasse um pouco sobre... Deixa eu colocar para rodar aqui. Vou contextualizar um pouquinho das imagens, né, que a gente colocou. Essa paciente, ela ficou internada no leito 14, foi até a paciente de Gustavo. Ela deu entrada no primeiro internamento dela, na verdade. Ela não tinha um diagnóstico definido, né? A gente tentou, ela evoluiu bem com o despertar legal, o negócio era meio débil, né? A gente tentou estubar, ela falhou na estubação, né? A gente tentou outras vezes o TRE, ela falhou, até que foi solicitada a traqueostomia. Tá, enquanto aguardava a traqueostomia, qual foi o nosso objetivo com ela? Né? Ganhar força muscular periférica, tirar essa paciente do leito mesmo entubada, né? E aguardar a traqueostomia para que fosse realizado o desmame de uma forma segura, né? Foi tudo que a gente conseguiu fazer com ela. Ela deambulava, chegava aí lá no L ponto, que a gente é chique, né? Tem um L ponto. Conseguia fazer os exercícios ativos resistidos, né? E assim que ela fez a traqueostomia, no primeiro TRE, ela passou e ela foi desconectada, né? Da ventilação. Aí daí traz a importância, né, da gente juntar a mobilização precoce, né, associar ela no processo de desmame da ventilação mecânica. E em seguida a gente tem mais imagens também, né, de pacientes que falharam, né, na extubação, acabaram retornando para a ventilação mecânica e a gente lançou mão da estratégia da retirada do leito, né, de trabalhar a musculatura periférica, ganho de força muscular periférica, para facilitar no processo de desmame, né, e a gente obteve sucesso. Nesse segundo videozinho, é a mesma paciente no seu segundo internamento, né, que foi até recente. Ela deu entrada por uma pneumonia, tinha sido entubada também. Aí ainda ficou aquele receio, né, pelo histórico dela, da extubação, mas ela passou no TRE, passou em todos os critérios e a gente conseguiu extubar e teve alta da unidade, né? Dessa vez sem uso de via aérea artificial. E acho que é isso. E aqui a gente colocou essa foto para mostrar, né, como a Nayara falou,
processo de desmame prolongado é uma atuação multiprofissional em que cada, né, categoria, cada profissional tem a sua atuação e é de suma importância, né, para o paciente. E é isso, obrigada, né? O último videozinho, os meninos do estágio representando ali para mostrar que a gente está evoluindo. Com vocês. Exato, estamos com vocês todas as tardes para contribuir mesmo. A gente está para contribuir com o paciente, com assistência, com a ciência, seja lá o que precisar ser feito. E obrigado pelo convite, Lísia, Gustavo, obrigado pelo convite. Muito legal, muito legal. Inclusive, eu tava torcendo que vocês colocassem o protocolo, né, de desmame. Tava esperando, a gente não viu a aula antes, mas tava torcendo que vocês colocassem. E foi muito bom ter colocado também essas fotos, esses vídeos dos pacientes, né? Por exemplo, a mobilização precoce, ultra precoce, né? A gente, mesmo o paciente tendo essa demora um pouquinho para sair do ventilador, mas vale a pena fazer essa recuperação muscular dele, sentar, deambular. E é um pouco raro, né? Mas por vezes a gente consegue fazer isso e é muito importante para o paciente. Tem médicos, né? Eu falo pelos médicos, né? Vamos dizer assim. Tem médicos que não conhecem ainda aquele papelzinho do desmame, né? Eu vejo muito o checklist, eu vejo muito o pessoal da FISI usando. Já debati alguns checklists, mas tem médico que nem viu, tipo, acha que é só chegar lá, viu o PSV, 7525, tá tudo certo, vamos tirar. Então, assim, tem toda uma ciência por trás, né? O desmame não é uma prática aleatória, né? Não é uma prática, deu tudo certinho, vamos tirar. Tem toda uma ciência por trás. Vale Fora muito... que... Sim. Não, só relembrar aqui da taxa de falha, né? Então, a gente precisa fazer uma boa avaliação, porque uma taxa de falha, o risco é alto de uma falha de extubação. A gente está falando aí de 50% da chance, a mais da chance do paciente morrer, né? Então, 50% é uma taxa alta, Já né? piora bastante, né? O programa dos pacientes. Isso a gente conta até 48 horas depois. Então, não é incomum da gente estubar o paciente, esperar aí 2 dias para dar alta para ele, justamente por causa disso, da presença dessas falhas em até 48 horas. Uma coisa interessante é que, mesmo não estando no checklist, eu vejo quase que 100% das vezes os meninos, os pessoal da física, fazendo PMUSC, né, fazendo PMI, fazendo todos os protocolos certinho lá, para pelo menos dar uma olhada. É claro que medicina, a parte da saúde toda, não é aquela coisa matemática, né, que 1 mais 1 é igual a 2 sempre. Então, assim, um PMI deu 7, pô, um pontinho só a mais do que podia ser de 2 a 6. Não tem problema, às vezes passou em todos os outros critérios, não é isso que vai fazer com que a gente perca, né, a extubação do paciente, que atrasa essa extubação. Mas, de forma geral, tem que ser avaliado todo um contexto do paciente. Então, às vezes, o pessoal nem faz a gasometria, mas já vê ali uma saturação de 98%, paciente tranquilo, confortável. Então, assim, não tem, às vezes, nem porquê, de fato, fazer a gasometria. A questão do balanço hídrico, poxa, às vezes a gente tem que especificar bastante em cada caso, né? Vamos dizer que pegou um paciente que sangrou bastante, precisou de cirurgia e tudo, o balanço positivo, o balanço hídrico dele das últimas 24, 48 horas foi super positivo, foi 4.000, 5.000, mas tem que considerar que ele perdeu muito sangue, então não é isso que vai fazer, né, o paciente não evoluir com a extubação. Então tem todo um contexto realmente para ser avaliado. É muito importante que a gente faça de fato checklist, veja tudo certinho, mas que seja entendido o paciente como um todo. Gostei muito, muito mesmo. Obrigado, Lisa, obrigado, Nai. Ficaram um pouquinho com vergonha no início de aceitar, mas pô, brilharam. Nem tinha por que vocês ficarem com esse receio de apresentar. Gostei bastante mesmo. Eu queria só complementar. O protocolo de desmame, ele fica lá na unidade. A gente aplica nas 2 unidades, né? Tanto na UTI 1 como na UTI 2, né? E está lá disponível. Aí quem tiver interesse, tiver alguma dúvida, quiser dar uma olhada, é só procurar qualquer físio que a gente mostra o protocolo impresso. E a gente pode estar divulgando também, né? Pelo WhatsApp, para poder facilitar a leitura. Legal. Só elogios aqui no chat, viu? Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Quer comentar? Galera, Deixa eu parar de compartilhar. Só alegria, porque... só elogios. Eu vi que alguns levantaram até a mãozinha, mas já baixaram. Não sei se foram bater palminha. Eu tava querendo bater palminha, mas eu não sei bater palminha aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Parou? Parou.
Bom, se ninguém tiver nenhuma dúvida, nada a comentar, a gente encerra por aqui, mas foi muito boa apresentação, muito top. Olha a Naé agora. Obrigada pelo convite. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença também. Obrigada, pessoal. Esse mês de novembro agora, a gente já começou, né? Mas esse mês de novembro a gente vai mudar um pouco o tema. A gente vai mudar um pouco o teminha e vai avisando para vocês aí. Eita, Flávio, soltou muito coração. Vai avisando para vocês do decorrer da semana. Obrigadão, pessoal. Boa noite para todos. Obrigado, meninos. Obrigado mesmo.